Você citou a questão da credibilidade, a questão do cenário doméstico, todo esse cenário que a gente está vivendo de uma desconfiança, de um pé atrás. E alia-se a isso um cenário externo altamente atrativo. Por isso, e talvez estejamos vivendo uma tempestade perfeita para que os nossos ativos não andem, para que a gente continue com o mercado mais pesado, com todo esse cenário onde não deslancha, onde não vai. Como que está a sua percepção em relação ao nosso mercado diante, né, desse possível anúncio, mesmo com o externo lá mais atrativo, a gente tende a ter algum tipo de reação positiva, não? Como que estão suas projeções para esse cenário, né, bastante complicado para o cenário doméstico aqui? A eleição do Trump criou um cenário de dólar mais forte, né? O dólar tinha enfraquecido depois que o Fed começou a cortar, chegou até a testar o nível, olhando para o DXY, de 100, voltou ali para 101, 102, né? E com a eleição do Trump, foi para 107. Né? Então o dólar fortaleceu, e isso é um obstáculo para o real apreciar. Né? A gente até tem uma visão de que o Trump vai seguir uma estratégia de um discurso muito agressivo, mas de uma política um pouco mais comedida. Né? E a gente acha que ao longo do tempo o dólar global até enfraquece um pouquinho. De qualquer forma, o ambiente não é um ambiente amigável. Né? Daí seria ainda mais importante a gente estar com a lição de casa feita aqui no Brasil. A nossa expectativa, quando começou a discussão do pacote, ou quando tinha a promessa de que depois da eleição seria divulgado o pacote, a gente botou fé nessa promessa. A gente achava que vinha um pacote forte, claro, decisivo, uma decisão política do governo de corrigir o erro que foi aquela mudança das metas em abril. Né? Então a gente atribuía uma chance, nosso cenário otimista, tinha o dólar voltando para 5,40, tinha os juros voltando 100, 200 pontos, né? Tinha a bolsa subindo forte, mas eu acho que esse cenário ficou para trás, essa demora toda, né? Essa agonia, né? Cada dia tinha um ministério que vetava algum tipo de ajuste, você diminuiu a ambição, né? O fato concreto é que o que me deixa perplexo é que a gente não está falando de cortes. A gente não está falando nem sequer de manter as dotações corrigidas apenas pela inflação. A gente só está tentando deter o crescimento descontrolado de uma série de despesas que estão fazendo com que a dívida pública do Brasil salte 13 ou 14 pontos percentuais num período de 4 anos. Então, não era para ter essa comoção toda em torno disso. Era um ajuste, vamos dizer, de um esforço fiscal bastante moderado. Né? E era preciso, uma vez entendidas as consequências de não fazer esse ajuste, que é o que a gente está assistindo agora, dólar nas alturas, Selic subindo, o Banco Central vai ter que acelerar o ritmo de cortes, né? A gente vai pagar um custo ainda, por enquanto só o mercado financeiro está vendo essa crise. É o risco que subiu, o dólar que subiu, os juros que subiram. Né? No ano que vem, isso vem para a economia real e vem para a popularidade do presidente. Vai ser juros mais altos, menos crescimento, menos emprego, mais inflação, mais desgaste. Então, não entendo muito bem qual foi a decisão que levou a essa estratégia. Mas o fato concreto é que agora você ter um anúncio do pacote seguido de uma melhora muito significativa, como a gente teve no ano passado com o arcabouço, eu acho improvável. Né? Vamos ficar flutuando, o câmbio vai ficar flutuando, vamos dizer, entre 5,80, mais ou menos 15 ou 20 centavos. Se estressar muito, vai para perto de 6, se melhorar muito, vai para perto de 5,60. Não vai mudar substancialmente o nível do dólar, nem o nível de risco, e, portanto, a gente vai ficar num cenário que é meio que vamos ficar patinando em torno de onde nós estamos.